Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast Cultura Criativa. Todos sabem, estamos na segunda temporada, eu com meu parceiro Rafa. Fala Rafa, como é que você tá? Tudo bem, meu amigo? Tudo certo por aí. Tudo jóia também, tudo tranquilo. E aqui, mais uma vez, um papo super inspirador, uma conversa muito legal, onde a gente fala muito sobre comunicação, endomarketing, cultura, marca empregadora. E aqui hoje eu tô com um convidado muito especial, o Pedro Ferreira Júnior. Ele é líder de comunicação de negócios e experiência do colaborador do Itaú. Fala, Pedro, como é que você tá? Seja muito bem-vindo, prazer falar contigo, meu amigo. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez aqui. Muito feliz em poder dividir um pouquinho da minha experiência com vocês. Cara, tô super animado aqui, empolgado. Acho que a gente vai ter boas histórias, boas conversas aqui para falar sobre comunicação, esse tema que é tão relevante hoje. Total. E estratégico, eu diria. Não, e só pela nossa conversa aqui nos bastidores, antes da gravação, já tem muito assunto legal pra gente colocar na mesa e discutir, né? Não só futebol, né? Futebol, comunicação, né? Processos de comunicação, pessoas. Acho que tem um desafio muito grande aqui. Mas antes disso, você quer comentar alguma coisa, Rafa? Tá? Não, falar que estou empolgado também, assim como o Pedro falou, estou empolgado com esse episódio, e como também a gente estava falando antes, tem muito assunto, e o objetivo aqui do nosso podcast, além de entrar no assunto técnico, claro que entra, né? Claro que tem, já é um assunto mais nichado, mas aqui a gente está com um único princípio também, que é conhecer o CPF, né? A pessoa que está do outro lado. Exatamente. E é gerar essa conexão de profissionais, cara, extremamente relevantes, né? Já adiantando aqui, o Pedro ele já responde por comunicação, mas de uma área mais específica, e o objetivo daqui é a gente falar que cultura está em tudo, comunicação está em tudo, né? E a ideia é trazer mesmo esses trabalhos aí para a gente ver um pouco de como que é uma atuação aí de vários profissionais e fazer uma conexão aí entre eles e a nossa audiência, né? Não, com certeza, com certeza. E aí, Pedro, falando um pouquinho até de você, né? Você comentou que você teve um objetivo de infância, né? Ser esportista, tentou inúmeras vezes, e aí você acabou entrando muito para a parte do jornalismo esportivo. Me conta um pouquinho esse teu anseio, essa tua visão de esportista aí. Boa. Cara, eu brinco nas conversas de bar, assim, com os amigos, que eu sou um esportista frustrado, né? Tentei de tudo que vocês imaginarem, assim, tipo, futebol, fiz peneira e não passei, vôlei, joguei muito tempo como titular do time da faculdade, jogamos pelas ligas universitárias, mas não existia ainda líbero na minha época, então não conseguia ser líbero. Pela altura eu conseguia ter uma possibilidade, não tive isso no meu período. Enfim... tênis de mesa, atletismo, tentei de tudo, mas nunca fui bom o suficiente para me tornar profissional. Paralelo a isso, meu pai é jornalista, né? Meu pai, ele exerceu a função de jornalista durante muito tempo e o jornalismo não é das atividades mais tranquilas, assim, né? Sim. Tipo, a remuneração também não é das melhores, enfim, é um mercado complexo. Muitas vezes até por paixão, né? O cara tá ali por paixão, por ideologia, né? Exatamente, muito paixão. E meu pai acabava tendo 2 empregos, né? Ele tinha um emprego numa seguradora que ele trabalhava e à noite ele ia para o jornal, ele fechava, ele fazia a revisão final do jornal antes da primeira impressão ali, e ele voltava para casa sempre com a primeira edição do jornal. E não sei porquê, tipo, isso ficou no meu imaginário infantil e quando eu fui me desenvolvendo, vendo minhas habilidades e competências, vi que eu não estava para o mundo das exatas mesmo, meu mundo era de humanas. E aí conciliei isso, eu falei, pô, quero ser jornalista e dado que eu não consigo ser um esportista, eu quero contar essas histórias, né? Estar perto dessas pessoas que vivenciam o que eu gostaria de vivenciar. Sim. Não ficar longe do esporte, exato, mas também fazer uma coisa que você entende fazer uma coisa que faria sentido para mim. E, cara, e aí é o que eu brinco entre sorte e competência, né? Sorte porque meu primeiro estágio no jornalismo, eu estava no 2º ano da faculdade, eu fiz PUC aqui de São Paulo. Estava no meu 2º ano de faculdade e aí eu encontrei uma oportunidade de ser estagiário de repórter de esportes, assim. Eu falei, pô, que legal. E aí fui fazer o teste. E aí é onde eu brinco que entra a competência, né? Porque a minha vida inteira eu fui letrado em cadernos de esporte, assim. Eu lia o caderno infantil do jornal, seja do Estado ou da Folha, que meu pai revezava ali na assinatura, e lia sempre o caderno de esportes, porque eu queria estar muito informado e tal. E aquilo meio que entrou naturalmente no meu jeito de escrever. Sim. E aí, quando eu fui fazer o teste, batata, Você né? Fez, né? Só fiz. O cara me deu o briefing ali, fiz a reportagem muito naquele padrão jornalístico esportivo de escrever.
E aí, putz, passei. Tanto que quando eu passei, o cara falou assim, pô, você já trabalhava em esportes? Eu falei, cara, não, só tenho um letramento no tema. E aí deu certo, e aí comecei minha carreira. Comecei numa editora japonesa no primeiro momento, que produzia uma revista mensal, chamava Made in Japan. E eles produziam também um jornal semanal que ia para brasileiros que moravam no Japão. Ah, que bacana. E eu era o responsável pela edição do jornal, da editoria de esportes. Então eu comecei, fiquei um tempo lá, depois segui carreira por outros canais, assim, mas foi uma grande escola para mim, o jornalismo esportivo. E aí que você foi a tua primeira experiência pisando em comunicação, né? Depois sua jornada continua para outros caminhos, né? Mas o teu começo foi esse aí. Jornalismo, na parte do um jornalista esportivo, escrevia sobre isso, estava conectado muito a uma paixão que você tinha, a questão do esporte. Bom, até hoje, claro que você adora, você é fanático de esporte, isso é muito legal, né? Isso mostra muito a tua essência, mas legal que você falou muito assim, que você tem uma visão afetiva, né, do teu pai. Exato. E isso é muito bacana, né? Provavelmente ele voltava para casa com aquela, né, aquela felicidade, aquele senso, né, Rafa, que a gente... Quando a pessoa faz o que gosta, tá no semblante da pessoa, né? E você deveria absorver isso muito forte do teu pai, que obviamente te conectou, né? Opa, eu quero estar nesse âmbito de comunicação, mesmo sabendo que talvez os melhores salários não estejam ali e tudo mais, mas a paixão. E a gente sabe, eu defendo muito, claro, assim, quando você faz alguma coisa que você gosta, não tem como estar errado. Não dá errado. Eu falo muito, né, que a gente tem que... Claro que existem as profissões que têm o salário, o pagamento mais facilitado, né? Você ganha mais de uma forma mais fácil, mas eu acredito muito, cara, e tem uma frase que eu falo para muitas pessoas, é que um açougueiro bom é muito melhor do que um advogado ruim. Com certeza. Ele ganha mais do que o advogado ruim, né? Então tem vários casos de pessoas que transformaram as suas carreiras, mas porque estavam lá investindo naquilo e viraram especialistas e tem essa visão de negócio. Então, cara, independente, você consegue. No fundo é isso, né? Se você não tem um propósito, uma paixão naquilo que você faz, você nunca vai fazer de forma integral, né? Da melhor forma, assim, sabe? Eu, pelo menos, Pedro, não consigo me imaginar fazendo outra coisa que não seja nesse âmbito de comunicação, né? E aí o jornalismo foi o estopim, foi o primeiro passo aí. A grande primeira paixão, assim, que eu tive na comunicação. E depois do esporte, Pedro? Então, você saiu um pouco disso aí, já foi pro corporativo ou teve alguma outra experiência em comunicação? Como é que foi isso aí? Eu fiz uma transição, né? Então, eu começo no jornalismo esportivo, passo por alguns veículos, UOL Sport, Lance, enfim, vou cobrir alguns clubes, vou realizando alguns sonhos de infância, assim. Nossa, chegava aí, de fato, a campo, literalmente lá, conversar com os atletas. Pô, que legal, cara. Eu fiquei um tempo no UOL, pra mim foi a experiência mais bacana. Eu tava no começo do UOL Sport ali. Eu lembro de fazer as primeiras cabeças da TV UOL. E também de cobrir a Olimpíada de... eu vou entregar minha idade aqui, né? Mas eu cobri a Olimpíada de Atenas. Olha! Começou cedo, né? Comecei cedo, né? Comecei com 19. Lá eu tava com 24. Mas eu cobri a Olimpíada de Atenas. Então, pra mim, aquilo foi muito conviver com jornalistas tão renomados, assim, sabe? A redação tinha 30 jornalistas esportivos, assim, e conviver com esses caras, entender, cobrir a Olimpíada por si só, né? Tipo, foi a experiência, né? Foi a primeira Olimpíada do Phelps, ele quase bateu o recorde, aí na seguinte ele vai e bate o recorde de medalhas do Mark Spitz. Então, tem toda uma conotação, assim, bem legal e para mim foi uma jornada muito interessante. Nesse meio de caminho, como começa a minha transição, né? Nesse meio de caminho eu tenho uma experiência fora, eu vou morar nos Estados Unidos. Vou morar em Las Vegas. Por incrível que pareça, tem uma estação de esqui lá. E eu fui fazer um work experience em Las Vegas. Fiquei 6 meses. O que não tem em Las Vegas? Exato. É fantástico, né? Você acha de tudo lá, né? É a Disney Exatamente. dos adultos. Exatamente. Cara, e aí foi meio disruptivo, assim, né? Porque você vai pra Las Vegas, você começa a viver com tantas culturas diferentes, você começa a ser provocado a ter olhares diferentes sobre o mundo, que quando eu voltei pro Brasil, até voltei pro UOL, mas eu já voltei numa cabeça assim, cara, será que o jornalismo esportivo é 100% daquilo que eu acredito? Eu gostava muito, assim, era muito paixão. Mas eu via que o mundo da comunicação tinha outras possibilidades muito legais também, que eu podia explorar. Sim. E aí foi isso que eu comecei a me provocar. Então, o primeiro passo foi, cara, preciso... E aí eu acho que isso é fundamental numa carreira, assim, eu preciso me capacitar. Eu preciso estar preparado para aquilo que eu quero me desafiar. E aí fui fazer uma pós-graduação em comunicação corporativa, aqui na USP e tal. A primeira, para
começar a entender um pouco mais disso, aí tive noções muito claras de público-alvo, de estratégia, de planejamento de comunicação, que coisas que o jornalismo não me deu. Seja na prática, seja na teoria, quando eu fiz a faculdade. Então foi muito bom, porque eu já comecei a ter mais elementos ali que mostravam que, cara, dá para fazer uma comunicação menos funcional e mais estratégica. Mas foram os primeiros insights, eu ainda estava tentando colocar aquilo em prática. Paralelo a isso, eu faço um movimento de saída do jornalismo esportivo, vou para uma agência que na época chamava de marketing direto. Pra ver como eu sou antigo. E aí era Rap Collins, e aí tinha o braço do Rap Digital. Tava bem na época da 2000, ali, início dos anos 2000, né? Bolha da internet, então essa parte do digital tava começando a pegar. Sim, era uma, não os anos 2000, um pouquinho mais pra trás, mais pra frente ali, colocava R$5 no Facebook, você bombava, né? Era uma mídia muito cara, né? Naquela época a gente tava, ainda nem tinha Orkut, se não tinha, E aí, cara, eu fui para trabalhar na Rap como redator, que era a minha habilidade inicial ali, então fui trabalhar com um duplo ali, então tinha o diretor de arte, a gente começou a fazer algumas campanhas de comunicação, e aí eu lembro de clientes que me marcaram muito. Eu fui contratado especificamente para fazer a campanha da Natura. Então, imagina, olha a dicotomia aqui. Eu saio do mundo do jornalismo esportivo, onde o público-alvo são homens de, sei lá, 15 a 50 anos, uma narrativa que eu, como homem, naquela época, sabia fazer muito bem, e vou atender um público que é de consultoras mulheres jovens, de 19 a 23. Cara, se eu não mudasse a minha forma de escrever, se eu não mudasse a minha forma de pensar sobre aquele público-alvo, eu nunca ia conseguir me conectar. Com certeza. Então, putz, pra mim foi uma escola ali. Fiquei 2 anos na Rap, mais ou menos. E, cara, fazer essa transformação de mindset de produtor de conteúdo foi muito desafiante pra mim. Depois tive Petrobras, na época com o petróleo que a gente era autossuficiente. Fiz a campanha da autossuficiência também, com algumas campanhas para os grupos de cinéfilos lá que na época a Petrobras também patrocinava. E isso foi me gerando uma série de incômodos positivos. Exato. De, cara, olha quanta coisa diversa, olha quantas possibilidades existem nesse mundo da comunicação. E, cara, como que eu consigo me conectar de uma forma mais assertiva com esse público, né? E eu preciso, de fato, pensar. Preciso me planejar. Preciso pensar qual é a estratégia aqui por trás para eu entender esse público-alvo e pensar a mensagem adequada. E aí, cara, eu consegui esse processo, aí como você está no mundo dos clientes ali, né, de agência, vai conectando com clientes, fui para Natura, ia direto para Petrobras e tal, um dia apareceu a VisaNet. E aí na VisaNet, que hoje é a atual Cielo, eu passei lá num processo seletivo natural e acabei assumindo, e aí fui trabalhar na área de comunicação interna. Foi minha primeira grande entrada no mundo corporativo na VisaNet. E aí foi legal porque na VisaNet, já de cara, fazer comunicação interna para mim já era novidade por si só. Então aquele processo de aprendizagem natural com as pessoas que já estavam lá, profissionais bem gabaritados. E aí depois tem a transição, né? Tem a abertura de capital da empresa, tem a mudança de nome para Cielo. E aí muda tudo, né? Putz, aí muda tudo, é outra empresa, né? Exato, IPO, troca de presidente, área de relação com o investidor, como faz comunicação com o investidor que não existia. É quase um setor de change management completo que vai gerenciar o... Mas olha que interessante você trazendo aqui, Pedro, eu olhando assim esse certo incômodo que até você trouxe na tua fala, né? Porque assim, sai de uma área, vai para outra, aí aquilo lá muda, aí essa transição sai de um público masculino, vai para um público feminino na Natura, e como isso te fez pensar e te colocou numa zona de desconforto, mas que com certeza te ajudou a tornar o profissional que você é hoje, né? Com muito mais musculatura, conhecimento, para poder trabalhar de fato de forma mais amplificada, né? Eu até quis fazer um pouco esse disclaimer, quebrar teu raciocínio um pouquinho, mas eu achei muito legal a tua fala, e realmente sim, o nosso desenvolvimento parte muito do desconforto que a gente sente no dia a dia, né? E é se colocar no desconforto. Se colocar no desconforto, isso. Quando você se coloca no desconforto, acho que eu devo falar isso em todos os episódios praticamente, o quão é relevante a área de comunicação sair do mundo que ela vive ali, né? Do mundo do digital, né? Focar só no digital. Cara, e você tá falando muito de público-alvo, né?
quantas empresas que podem estar escutando a gente que não tem diversos públicos dentro dela ali, né? Então a gente está falando de estrutura tipo, que trabalha remota, estrutura que está ali num trabalho presencial, estrutura que está em trânsito. Né? Cara, empresa que tem, por exemplo, caminhoneiro, cara, como você se comunica com esse cara? Sim. Sabe? E assim, não é no digital, cara. Ou às vezes pode ser, depende do comportamento, sabe? Eu acho que para todas as respostas, cara, a resposta certa é depende, sabe? E aí o que me chama a atenção é que desde o começo você está falando algo sobre mentalidade, né? E a ideia desse podcast é isso, é mudar um pouco essa mentalidade de execução, olhar muito é um vício tático que a gente tem de só olhar campanha, vamos olhar o tático, vamos olhar os canais. Quantas empresas que a gente conversa, cara, que quando a gente tá entrando lá, conversando, trocando uma ideia ali, o cara já... Ah, não, a gente tá implantando a TV corporativa. Peraí, meu, como assim? Você já tá fazendo a TV corporativa? Ah, não, porque a gente teve, mas aí não funcionou. Que tudo bem, pra mim é um erro que é muito mais estratégico do que tático, na minha opinião, mas isso é um outro assunto. Mas, enfim, não funcionou, aí agora a gente trocou o fornecedor e tem agora, enfim, tem uma feature a mais e a gente tá implantando de novo. Cara, para de... É tanto trabalho... E aí, quando chega no final do ano, eu não sei, eu me sinto frustrado pela área de comunicação, de quando chega no final, cara, trabalha demais, cara. Trabalha, troca canal, põe canal, alimenta canal, troca mensagem, testa pra chegar no final do ano. Qual que é o resultado? Qual que é o impacto de comunicação no negócio? Ninguém tem clareza, ninguém consegue mensurar de uma forma de impacto de negócio, uma forma resultante, e aí fica num nível de alinhamento ali, de algo mais factual, processual, de dados como abertura de e-mail, curtida em alguma coisa, engajamento ali mais ou menos, e fica por isso, cara. E eu me sinto frustrado porque é um esforço desperdiçado. Total. Com certeza, né? Bom, mas assim, quebrou até o raciocínio do Pedro, né? Falando um pouco eu tava falando um pouco desse teu desconforto que faz crescer, né? E aí você, na prática, mostrando que, de fato, né, é uma escadinha. Exato. Né? Você vai... É porque no fim é isso, né? Tipo, você só se desenvolve quando você tá numa zona de desconforto. Perfeito. Eu fico muito me provocando isso como profissional, né? Pensando hoje, assim, tipo, putz, eu tô numa área legal, estabelecido, domino, entre aspas, né? Conheço todas as pessoas aqui que eu preciso influenciar, sei os pitches e tal. Eu tô conseguindo gerar valor para mim e pro meu público-alvo. Porque se um dos dois não tiver calibrado, cara, talvez não seja mais o momento de eu estar ali. Seja porque eu não tô conseguindo gerar valor para quem precisa, seja porque eu não tô conseguindo gerar valor para mim. E aí eu vou perdendo meu propósito, vou perdendo minha motivação, vou perdendo desculpa o termo, mas o tesão mesmo de fazer aquilo acontecer, sabe? Tipo, então, esse processo, depois eu fazendo uma análise da minha carreira, é um pouco disso, assim, sempre eu vou buscando caminhos diferentes. Coisas que me tirem dessa zona de conforto para que eu possa, de fato, agregar e crescer como profissional, né? Com certeza. E acho que esse talvez seja o grande segredo, assim, para você poder crescer, é buscar essas zonas. E como que chegou aí o momento Itaú? Aí você estava na Cielo, como é que foi? Então, da Cielo, eu vou fazer um rápido resumo para chegar até o Itaú, mas da Cielo eu vou para uma multinacional, porque aí surge o desconforto disso. Cara, beleza, tô aqui na Cielo, consegui fazer mudança de marca, mudança IPO, tal, legal, mas eu comecei a pensar na minha estratégia de carreira. Eu falei assim, cara, eu quero ser um gestor de comunicação. Eu quero ser um gestor de comunicação e de pessoas. Para eu fazer isso acontecer, eu preciso minimamente dominar tecnicamente aquilo que eu quero falar com a comunicação. Então, eu preciso passar por outras áreas de comunicação, por outras disciplinas de comunicação. E aí é onde eu me provoco a sair da Cielo. Eu falei, cara, beleza, comunicação interna, check. Agora eu preciso ir para outros caminhos. E vou para a Lanxess. A Lanxess é uma multinacional alemã de especialidades químicas. E lá eu venho numa conversa de, cara, queria fazer alguma coisa diferente de comunicação interna e eu acabo indo para um caminho de responsabilidade corporativa e de public affairs, de relações institucionais. E aí, putz, é um outro mundo completamente diferente, que me tirou completamente da zona de desconforto novamente. E vamos lá, novamente. Exato. Começamos de volta. Exato. Eu fui trabalhar numa época de responsabilidade corporativa que nem existia ainda o termo ISD, pra você ter uma ideia. Então a gente fazia tinha as plantas espalhadas pelo Brasil, eu fazia relacionamento ali com apoio com projetos socioeconômicos, socioambientais nas regiões onde a fábrica estava instalada. E era meio que o best man ali do CEO da empresa, aqui no Brasil, para fazer todo o relacionamento com o governo federal.
Então, um case, para mim, é um dos mais, talvez um dos mais brilhantes da minha carreira, assim. A gente tinha uma necessidade no mundo inteiro, assim, Europa, Ásia, tava rolando, sabe essa etiqueta de eficiência que tem para ar-condicionado, carro, Sim, sim. geladeiras, Consumo e tal, consumo, consumo A, eficiência, A, B, C. perfeito. A gente produzia borracha sintética, que é matéria-prima para todo o pneu. Uhum. E não existia no Brasil um mercado regulamentado sobre pneus. E na época tinha uma invasão coreana, chinesa, de pneus de baixa qualidade que estavam dominando o mercado. E isso gera muita insegurança, né? Tipo, não são materiais de compostos de qualidade. Procedências, né? Exato, tal. E aí a gente gerou um movimento no governo nacional, assim, na época, de falar com o Inmetro, de falar com o Ministério do Desenvolvimento, com o Ministério do Meio Ambiente, com todos os ministérios que vocês imaginassem. Eu fui provocando essas agendas, e aí fui levando o CEO como porta-voz dessas mensagens, a gente foi conectando também toda a cadeia, seja de fornecedores, seja de clientes. Na época a gente fornecia matéria-prima para todas as pneumáticas famosas aqui do Brasil. E a gente foi durante 2 anos esse projeto, fazendo todas as conexões, influência, e aí que entra a estratégia da comunicação, né? Você vai se conectando, você vai se posicionando, você vai gerando a narrativa adequada para o CEO, a narrativa adequada para a associação de classe, a narrativa adequada para o seu público interno, para gerar valor para aquilo que ele está produzindo. E depois de 2 anos, a gente conseguiu que o Inmetro, a gente é chumante, né? Mas o Inmetro entendeu e fez uma normativa no qual implementava a etiquetagem de pneus. Então, hoje, se vocês forem comprar pneu, qualquer dessas distribuidoras, tem uma etiqueta lá que você consegue ver. Sim, eu compro através das etiquetas. O quanto aquele é seguro, o quanto numa frenagem Tem frenagem, tem aquaplanagem, sonoro, né? sonoro, por causa do movimento dos carros elétricos que não tem barulho, né? Uma freada vai fazer muito barulho, então tem essa questão. E aí a gente desenvolveu esse processo juntos lá, todo esse programa. Então, para mim foi uma construção, tipo, muito legal dessa, de conseguir colocar influência, estratégia e olhar meus diferentes stakeholders e conseguir entregar conteúdos que para eles eram relevantes. E a gente foi construindo essa narrativa até que deu certo. Cara, e é sensacional isso, se for pensar muito, né? Qual é o grande objetivo disso tudo? Imagine, 2 anos de trabalho, juntando força, articulando, né, gerando narrativas e tudo mais. Brasília toda semana. Imagina só, não é simples regulamentar algo nessa linha, né? Imagina 2 anos de trabalho. E tudo isso com um propósito maior. Logicamente, chancelar muito a questão da empresa, uma empresa séria, correta, com produtos de qualidade, e tá certo, tem que reconhecer isso, né? Mas acho que pra mim, o grande resultado é o quê? Trazer segurança e credibilidade pro usuário final. Né? Então, imagina, essa luta para 2 anos garantir o quê? Segurança. Né? Então, imagina, você tá com a tua família no teu carro, você precisa, de repente, um momento, tem que frear forte, você precisa ter algo de confiança, né? Você falando agora, eu me lembrei, agora eu entrego a idade agora, né? Aqueles remotes, que tinham remotes, aqueles pneus, lembra? Sim, Antigamente. Tem não sei se ainda hoje em dia existe isso, mas me lembrou muito isso, que era que ele pegava lá o pneu, fazia aquela recapagem, aquele negócio todo, usava a estrutura de um pneu rodado já, né, para poder... Então nem sei se hoje existe ainda isso, tem, mas ainda uma indústria é um mercado forte ainda, principalmente para caminhões, assim. Que é caríssimo, imagina, caminhão tem que trocar quantos pneus? Meu Deus do céu, né? Não é 4 só, né? E tem fornecedores bem capacitados para fazer acho isso. que hoje evoluiu muito, né? Porque eu lembro na época, quando lançaram, veio muito da China também, teve uma narrativa muito em relação a isso, segurança e tudo mais, boicotes de marca, a gente olhava tudo isso aí, né? Hoje em dia, com certeza, está muito mais avançado. Eu confesso, eu nem sabia que estava rolando isso ainda, né? Mas é o que você trouxe, assim, é dar a possibilidade do consumidor escolher escolha, a compra. Isso. Porque antes ele comprava no escuro. Ele não tinha muita informação sobre pneu, e hoje não. Não tinha informação correta para fazer um comparativo de banana com banana, né? Talvez eu estou comparando alguma coisa com outra pelo preço, a gente sabe. O consumidor brasileiro é preço. Igual a gente fala muito hoje, vendas de serviços especializados, assim como o nosso, né? O que é? É preço ou valor? Muitas vezes a gente compra por preço. Inclusive a gente, falando lá na empresa, né? A gente fala muito lá sobre isso, de o colaborador ele é contratado por competência técnica e demitido por comportamento. Para uma contratação de agência, cara, é muito parecido, né? Fazendo um depara, a gente está falando de uma contratação de uma agência através de um KV
e a agência é demitida por estrutura, por atendimento. Mas, cara, num processo de concorrência, isso nunca é avaliado. Nunca é colocado em consideração do, cara, eles estão mais caros. Eu falo nunca, claro que tem as exceções, né? Mas eles são mais caros, mas o que eles me entregam de valor? Ah, o KV não ficou 100% aderente ali, o que é a nossa expectativa, mas, cara, olha essa estrutura, dá pra ter uma parceria. Por isso que é tão difícil, cara, na minha opinião, da área técnica acertar aquele fornecedor e dura ali 2 anos, tem que trocar, 2 anos tem que trocar. Mas, e claro, tem o lado das agências que eu também falo que as agências têm que se colocar na zona de desconforto, tentar melhorar a experiência Com do cliente, certeza. né? A experiência do cliente B2B, cara, isso tem que ser analisado de ponta a ponta, né? Então, um pouco disso, de o consumidor, às vezes, a área de compra ali, né? A área técnica quer ir por preço, quer fechar rápido e acaba, às vezes, pulando algumas etapas que, assim como uma compra de um pneu, né? Quer pular, quer ir pelo preço, né? Então precisa ter mais informações, ter mais detalhe, despender um pouco mais de tempo para realmente olhar essas informações e saber para fazer a compra certa, né? E isso para tudo, né? E aí talvez esse movimento que a gente faz agora, que não é só o podcast, né? A gente tem diversas iniciativas para o quê? Qual que é o nosso objetivo? Né? Tentar trazer uma maturidade de mercado diferenciada, tentar trazer o conhecimento para poder, na hora de escolhas, não só como de agências, mas de escolhas de forma geral, né? Numa estratégia de comunicação. Qual é o grande objetivo? No teu grande objetivo, o que era? Trazer segurança. Perfeito. Né? Pô, isso é sensacional, parece simples, mas para chegar às vezes nessa resposta, a gente precisa descer lá na causa raiz de tudo isso, né? Sim. Lógico, a gente sabe, tem interesses comerciais, tem tudo na vida tem esse tipo de coisa e tá tudo bem, né? Faz parte, as empresas vivem do quê? Né? Vivem de receita, vivem de lucratividade. Daí a gente já vai falar um pouquinho a questão do Itaú também. Imagine, trabalhar para um banco de grande relevância, que hoje é um dos maiores bancos, né? É o maior banco, eu acho, né? Da América Latina, uma baita potência, né? Como é que é trabalhar com pressão de resultado? E quando a gente fala resultado, é financeiro muitas vezes. Quer dizer, 90%, 100% das vezes é resultado financeiro, né? Então, mas a gente já chega lá. A gente estava falando um pouquinho aqui da tua história, mas me conta um pouquinho, então. A gente estava falando um pouco dessa transição toda até chegar no Itaú, né, Pedro? Isso. Aí, acho que uma outra experiência que vale mencionar nesse meio do caminho até o Itaú foi a Gerdau. E aí é outro salto. Então, nesse meu projeto de carreira, né, de perpassar por várias disciplinas de comunicação, a Gerdau para mim foi a escola final, assim, porque uma empresa centenária. Sim, baita de uma empresa. Toda a família ali em volta, eu peguei bem a transição que mudou o presidente, né? Sai a família, entra o Werneck, que agora tá na presidência desde a época que eu tava lá. Que daí vem no mercado, daí, né? O Werneck, ele já era da empresa. Era da empresa, mas não era da família, né? Não era da família, ele é de carreira, fez um período fora nos Estados Unidos, depois ele vem para assumir a operação no Brasil e depois a operação global da Gerdau. Eu pego bem esse processo, aí é outra mudança cultural. Total. Né? Sair de uma estrutura familiar e para uma outra visão, apesar da família estar muito presente. Eu estava muito presente, pelo menos quando eu estive com eles. Mas a virada de chave lá para mim foi quando eu conheci gestão de mudança. Eu chego lá, então eu estou como especialista aqui de comunicação, perpassei por imprensa, perpassei um pouco por marketing, fiz um pouco de eventos também lá na Lanxess. E aí, quando eu vou para a Gerdau, é muito nesse sentido, cara, eu preciso me tornar um gestor. Qual é o passo que eu dou agora para me tornar um gestor sem ter uma equipe? E aí, ser líder de gestão de mudança foi essa escolha. Então, eu tinha projetos, trabalhava por empreitada quase que dentro da Gerdau ali, apesar de ser funcionário. A gente tinha projetos. Dentro do projeto, como líder de gestão de mudança, eu definia um público, um grupo de trabalho. Então, preciso de alguém da indústria, o desafio é tal. Tinha um cara da industrial, alguém do marketing, alguém de pessoas, enfim. Montava essa estrutura, a gente fazia o projeto, terminava, cada um ia para o seu devido lugar, outro projeto e montando essas estruturas. Então, eu tinha uma liderança sobre um grupo de pessoas ali para determinados projetos. E aí veio o grande projeto para mim, na Gerdau, que foi o foco no cliente. O que era, basicamente? Era fazer a mudança de uma indústria centenária de foco no produto para trabalhar sob o olhar do cliente. Então, a gente falava muito assim, sentar na cadeira do cliente com os óculos do cliente. E a gente fez um processo de capacitação, de gestão de mudança dessa turma do comercial. Aí foi minha primeira experiência com o time de varejo.
Então, tem as lojas, né, as comerciais Gerdau espalhadas pelo Brasil, que até pessoas físicas podem adquirir os materiais. E a gente fez todo um processo de mudança mesmo, de entendimento da prontidão desse cara para mudança, né? Entender o quanto que esse cara está preparado. Pronto, acho que é muito forte, mas o quanto que ele está preparado para mudar um pouco do mindset, da forma como ele atua no dia a dia, um cara que já está há muito tempo. E isso é um grande desafio, né? Total. Na parte do change management, a gente comenta muito, né? Essa mudança de cultura. O cara tá lá, às vezes, o quê? 20, 30 anos, dependendo da situação. Eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Por que eu tenho que mudar agora? Vai chegar esse cara que chegou ontem na Chega empresa. agora e fala como eu tenho que fazer. Exato. Então, isso é um desafio muito grande, né? Então, como você se conecta? Porque no fim é um vínculo. Você está criando um vínculo com esse cara. Total. E esse cara só vai confiar em você se o seu vínculo com ele for forte, você levar alguma coisa que para ele vai fazer sentido. Lógico que eu não estava sozinho nessa, né? Tipo, a gente era um time ali formado para fazer esse processo, mas a gente fez toda uma conscientização, né? Eu gosto muito da metodologia ProSci ali, que você cria esse alerta, depois faz o cara entender um pouco do processo, reforça um pouco das mensagens, capacita, gera habilidade para ele possa mudar, né? E deixar muito claro onde que ele quer chegar. Acho que é talvez o fator fundamental da mudança. Tá bom, você tá falando que eu tenho que fazer diferente, mas para onde você quer me levar? Eu quero te levar para cá. E trazer para ele toda a proposta de valor ao mudar para cá, né? Então todo esse processo é muito relevante. E aí a gente fez isso acontecer lá na parte só no time comercial, e o negócio foi deu tão certo, que na hora que o Werneck assume a presidência da empresa, a gente faz essa campanha inteira para a organização como um todo. Então 100% da Gerdau passa a ter o foco no cliente. E aí foi foi um desafio absurdo, assim, e eu saí dali como um profissional muito, assim, eu olhando para mim, lógico, eu olhava e falei, caraca, acho que agora eu tô mais completo do que nunca, assim, sabe? Eu tô pronto para absorver outros desafios. E aí eles surgem, né? Vou para a BB, assumo uma cadeira de coordenação de comunicação institucional, onde eu trabalho com todas as disciplinas. E aí é tua primeira experiência na BB com uma parte de questão de gestão de pessoas. O teu objetivo era o que é? A parte de gestão e gestão de pessoas, né? Porque no fim eu me apaixonei por isso, assim, acho que comunicação é minha paixão primeira, meu grande amor, talvez. É o que te rege, né? É o que te direciona, né? E se eu trabalhar com pessoas que não sejam sobre comunicação, cultura ou gestão de mudanças, talvez não faça sentido para mim. E depois esse processo de desenvolvimento de pessoas, assim, sabe? Tipo, isso hoje brilha meus olhos. Com o meu time, quando a gente tá junto, assim, é muito disso que a gente fica falando, assim, sabe? Como eu te ajudo a encontrar caminhos para que você possa se desenvolver e se tornar um profissional melhor, sabe? E aí, na BB foi isso, até que veio um headhunter, me ligou um dia, falou, cara, tem uma posição aqui no Itaú. Na época, o Itaú é muito complexo, assim, de estruturas, mas era para olhar a capacitação e a comunicação do time de varejo do Itaú. Na época eram cerca de 30 mil colaboradores, 40 mil colaboradores. Só isso? Só isso. Coisa tranquilo, tranquilo, né, Rafa? Tranquilo. Isso faz 7 anos. Maior que muito estádio aí, viu? Maior que muito estádio. Com certeza. E só para entender o recorte do Itaú, há quanto tempo você está no Itaú já? Eu tô há 7 anos. 7 anos e meio, quase. Legal. 7 anos e meio, veio esse convite. Assumo essa posição de líder de comunicação e capacitação dessa força comercial. Depois de um tempo eu vou evoluindo lá em posições, assumo só a equipe de comunicação, daí transversal, porque a gente olha o varejo lá em alguns segmentos, né? Baixa renda, média renda, enfim, eu começo a olhar mais de um segmento. Antes eu estava olhando um único segmento nesse primeiro momento. Olho ele mais amplo. E depois virei gerente de fato, aí sou gerente de comunicação e capacitação e agora, atualmente, olhando toda essa parte de experiência do colaborador, além da comunicação. E aí tô nessa lida aí nos últimos tempos, com vários desafios no maior banco da América Latina. Porra, mas que trajetória sensacional, hein, Pedro? Parabéns, cara. A gente olhar assim todo esse caminho, que a gente imagina, né? Não é fácil, né? Imagine o caminho, como você fez para construir, né? E uma coisa para mim fica muito clara, assim, nesses profissionais que dão certo no mercado, é assim, você teve desde molequinho vendo teu pai, né, chegando, com aquele semblante feliz, da parte do jornalismo, comunicação, mas você sempre teve um objetivo claro. Desde aquela época, quero ser isso. E você foi atrás, você batalhou, se dedicou, né? E realmente, olhando aqui, a gente tá falando em quê? Uma conversa rápida, mas isso, se você olhar para toda essa trajetória, você vê
quanto de fato você entrou numa zona de desconforto, você teve que aprender, teve que ter resiliência, teve que, de fato, enfim, para chegar onde a gente quer, né? Então, isso é muito bacana, eu falo muito isso porque, assim, isso para mim tem um grande valor, isso tá ligado 100% no tema que a gente vai falar, cultura, pessoas, desenvolvimento, né? Ninguém chega num lugar que quer com sorte, salvo exceções, acontecem? Acontecem, mas não é o caminho natural das coisas, né? Então, você contando isso com certeza, não só para mim, pro Rafa, mas pra galera que tá nos assistindo, o pessoal que tá nos assistindo aí, olha que bacana, quer crescer. E assim, a gente tá conversando um tempo atrás, né, Rafa, sobre essa unicidade, muitas vezes, de grandes executivos que a gente está conversando, que tem uma linha muito singular entre todas as narrativas. Que é o quê? Exatamente isso. Foco, determinação, não desistir. E são pequenas coisas que nos levam a caminhos grandes, né? Então, porra, parabéns. Obrigado. Aqui eu acho que é importante falar isso no ar, né? Mas acho que isso traz muito um reflexo aí de um profissional diferenciado. E agora a gente fala também nos desafios do Itaú, né? Porque agora começa, de fato, né? 40 mil pessoas, né? Isso não é o cenário total do Itaú, né, Pedro? Isso é um... Não, hoje o Itaú tá cerca de 100 mil pessoas, com 100 mil colaboradores. pessoas. É que eu cuido de um recorte, né? Então, cuido de E 40 esse recorte que pessoas. você, de fato, está responsável em torno ali de 40 mil. Correto. É isso. É muita coisa, cara. Porra. É muita coisa. Tem 9 pessoas nesses 40 mil. 9 aí. pessoas aí. É. E cada uma um jeitinho certo de se comunicar, né? E até falando de estrutura de... Você comentou, né? Até sobre estratégia, sobre tática, né? Fala um pouco pra gente, né? Como que você monta uma estrutura de estratégia de comunicação, né? Dentro desse ambiente que você está trabalhando hoje, né? Como fazer uma comunicação para a gestão da mudança, né? Enfim. Cara, e aí acho que é para além do Itaú, assim, tipo, eu tentei, lógico que acho que no Itaú eu tô chegando na minha maturidade nesse processo, né? Mas foi um aprendizado em todas as empresas que eu passei. Eu vejo a comunicação de duas formas, assim. Fazer comunicação, você tem que ser bom tecnicamente, né? Acho Sim. que a gente brinca muito isso lá na equipe, assim. Às vezes as pessoas, por saberem ler e escrever, acham que sabem fazer comunicação. Comunicação todo mundo faz, né? Exato. É. Todo mundo se comunica. Cara, Exato. comunicação e marketing é uma área que todas as pessoas acham que sabem fazer, e aí você tem que ficar ouvindo o pitaco de todo mundo, né? Exato, todo mundo nasceu sabendo, faz uma live aí, porque resolve. Pô, É. cara, depende, qual que é o seu É. objetivo, É. né? Então, acho que a gente tem que se apropriar disso e tem que ser tecnicamente embasado para fazer essas discussões, porque como todo mundo sabe, fica assim, troca a cor do e-mail marketing de amarelo para verde que vai ficar ótimo. Sim. Não vai, meu amigo, deixa eu te contar o porquê que tem o amarelo ao invés Exatamente. do verde. Tem ciência por trás, né? Uhum. Então, tecnicamente, você tem que estar muito bem preparado. E fazer a execução dos canais é meio que, eu brinco que é o ongoing ali, é o dia a dia, é o mínimo que você tem que fazer como profissional. Se você não fizer isso bem feito, Isso não te diferencia, não te né? diferencia, Isso é o tipo, básico. É o mínimo que você precisa para Na verdade, pode até se diferenciar para baixo, né? Mas Exatamente. é o mínimo esperado de um profissional de Exato, comunicação. exato. Você faça a comunicação adequada para o público-alvo e tal. Onde a gente se diferencia? Como a gente se posiciona dentro da empresa. Como a gente influencia as pessoas dentro da empresa. Como a gente cria conexões com as pessoas dentro da empresa. E aí eu acho que é onde está a beleza da estratégia da comunicação. Então, você pode estar, a comunicação pode estar posicionada em várias áreas, né? Pode estar dentro do RH, pode estar direto na presidência. No meu caso, eu estou dentro de uma área de negócios. Uhum. Estou diretor de negócio lá, estou conectado no cara, estou tendo reunião com o cara todo o tempo. Então, eu estou muito conectado à estratégia do negócio. E ajudá-lo a construir a narrativa dessa estratégia é que vira o jogo. Cara, isso é sensacional. Isso é sensacional. Porque ele tá muito claro o que ele precisa fazer, as metas que ele precisa bater, os objetivos que ele tem que alcançar. Mas você, como profissional de comunicação, você precisa criar uma narrativa que envolva as pessoas. Uhum. Porque só comunicar não ganha o jogo. Você tem Exato. que engajar, né? Você tem que mostrar propósito. Você tem que mostrar que a pessoa também ganha valor com isso. Não é só o resultado pelo Sim. resultado. Você também vai se desenvolver como profissional. Você também vai ter oportunidades de buscar alternativas para sua carreira ao fazer esse processo que a gente está te falando, né? Que é Uhum. esse processo de gestão de mudanças, na verdade. Então, fazer essas conexões, influenciar essas pessoas, se posicionar de fato como um conselheiro, né? Um consultor, é o que te diferencia. E aí é onde você começa a ganhar o jogo. É onde você sai do
faz aí a live, ou solta o e-mail marketing para mim, e começa a discutir com ele a estratégia. Só que pra você fazer isso, você precisa conhecer o negócio. Cara, muito legal isso. Isso é uma coisa que a gente define muito na Clima. A gente define muito o que comunicação tem que estar conectada diretamente no negócio. E deixar de ser percebida como uma área de quebra meu galho, faz aquilo, apaga incêndio. E muitas Frita esse empresas pastel aqui, né? frita esse pastel. Cara, esse é um termo que eu não gosto. Eu tenho. A pastelaria tem que A pastelaria acontecer. tem que acontecer. Pô, mas não vamos minimizar Nada contra os a área. profissionais do pastel, Nada né? contra, mas, pô, vamos valorizar mais o que o profissional de comunicação está fazendo, né? E muitas vezes, se é percebido dessa maneira, você trouxe a resposta claramente. É como você se relaciona e é percebido pelos clientes internos dentro de quem você transita. E acho que talvez a tua oportunidade, obviamente, você soube lidar, soube conectar isso muito bem, hoje, pelo que eu entendi, você responde diretamente para esse diretor. Não, ainda Não? eu tenho um superintendente entre eu e ele, mas eu tenho uma Sim, conexão você muito está muito próximo Isso. às estratégias de negócio. Então, obviamente, o que ele entende de comunicação? Não tanto quanto você e teu time, obviamente, mas ele sabe muito bem aonde ele quer chegar e o porquê ele quer chegar. E a relevância na nossa área para poder ajudá-lo. Exata. E hoje ele olha para vocês não como um fator de comunicação, mas olha vocês como um conselheiro, como um advisor de fato para essa área é uma área estratégica que vai me auxiliar e mostrar o caminho para que eu consiga chegar nos objetivos estipulado por mim ou do qual eu tenho que... Então, olha o verdadeiro valor e o propósito de vocês dentro do Itaú, dentro desse segmento de quase 40 mil pessoas, o quanto vocês são importantes e o quanto é relevante para a estratégia de negócio. E aí vem, muita gente fala, pastelaria. Isso para mim é um absurdo, mas você está mostrando que realmente é o inverso e você está na prática provando o que a gente sempre fala. A comunicação é de extrema relevância para o negócio e resultados. Não só a empresa, mas pessoas, né? Não, e no contexto da sociedade atual, né? Exato. A sociedade atual, a gente vive de narrativas. Todo mundo constrói uma narrativa. Olha os creators aí, né? Todos os influencers que existem. Eles criaram uma narrativa que tem um espaço muito bem adequado dada a geração, dada todos os meios disponíveis hoje para consumo de comunicação. Se você não se apropria disso, Exato. você não consegue fazer. E mais do que se apropriar, né? Você precisa ter uma inteligência para contar essa história. Não dá para você só fazer uma sequência de fatos. Sim. Você tem que ter um fio condutor, algo que conecte, que vai trazendo esse propósito, vai tangibilizando para as pessoas aquilo que vai fazer a diferença para ela. Porque no fim a gente está falando sobre pessoas. Sim. Sobre coisas que para ela fazem sentido. Cada um tem o seu propósito individual. Como que a gente conecta esses propósitos para ter um propósito coletivo? E aí é que a gente entra e muda o jogo. Porque você pode fazer isso de várias formas. Simplistas. Sim. Ou com uma narrativa bem conectada. E aí, cara, na hora que você vê isso, né? A gente acabou de fazer um evento super grande, uma convenção de venda assim, e eu via no olho das pessoas, elas encantadas com todo o storytelling que a gente estava fazendo, entendendo as mensagens. Sabe, você olha, você começa a tangibilizar. Você vendo a coisa acontecendo na prática, né? Essa é a parte do live experience, assim, do colaborador, né? Porque comunicação, beleza, tem um canal no meio ali, você não consegue ver a reação dele imediata. Por mais que tenha os reacts todos ali, os engajamentos, curtidas e tal. Sim. Mas no ao vivo é isso, assim, você tá vendo a pessoa chorar, você tá vendo a pessoa mexendo no celular porque tá desinteressante. Sim, todos Tem exato. tudo, então... E aí, cara, na hora que a gente conseguiu construir essa narrativa e as pessoas virem falar até você, cara, que legal que vocês construíram. Cara, me senti cuidado do momento que eu cheguei no aeroporto, a hora que vocês me deixaram lá de volta. Cara, isso começa a tangibilizar e fala, putz, faz sentido o que a gente tá fazendo aqui, sabe? A construção de narrativas, de fato, está agregando valor não só para o negócio, mas principalmente para o público-alvo. E aí tá do jogo. Como é bom, né, quando a comunicação tá... Eu escrevi um tempo aí no LinkedIn que eu falei que comunicação que não está conectada no negócio, ela só faz barulho, né? E basicamente é isso, né? Exatamente. Um pouco do que a gente está falando, né? O quão é relevante a comunicação está sendo vista, está sendo acionada com um papel extremamente alinhado e envolvente na estratégia do negócio. Cara, se você quer que a tua empresa chegue em algum lugar, né, que seja através de mudança de comportamento, ou através de clareza de dados, de informações, a comunicação tem que estar alinhada, né? Tem que estar envolvida. E normalmente ela é envolvida no fim, né? Envolvida num processo do tipo, faz aí o teu papel, né? E, enfim. Mas o que eu queria trazer aqui, Pedro, é em relação
uma campanha, algum projeto que, se você puder falar alguma coisa ali, trazer para o público algo prático, coisa que vocês construíram lá no Itaú, alguma coisa legal, de impactante, né, conectado aí nessa estratégia do negócio. Ó, porque o da Gerdau foi sensacional. Vamos ver agora, você já elevou o nível, né? O da Gerdau foi show, agora o do Itaú vai ser... Mas a gente está na mesma pegada, assim. Hoje a gente tem uma construção de narrativa de gerar propósito mesmo, de conectar esse propósito individual ao propósito coletivo. Não vou desvendar aqui minha estratégia por trás, mas basicamente o que a gente está fazendo é conseguir com que esse líder se posicione adequadamente em cada ponto de contato que ele tem com o nosso público, com mensagens claras e objetivas do que é esperado de cada um. E principalmente, na hora que a gente faz isso, a gente reproduz isso sob o viés também do colaborador. Uhum. Então, sob o ponto de vista dele, como que ele também enxerga o líder para poder ajudá-lo a alcançar isso, assim. Então, a gente está começando a contar essas histórias desses protagonistas. Então, hoje a gente está invertendo a ordem, né? Antes a gente tinha o spotlight aqui na liderança, contando suas histórias. Uhum. A gente está invertendo esse spotlight. E aí hoje, todo o refletor, toda a luz está nessa galera. Então a gente está contando essas histórias de pessoas que são protagonistas, que surgiram, que construíram carreira aqui, que mostram que aqui é um lugar de oportunidades mesmo dentro de Itaú, que você consegue se desenvolver, realizar seus sonhos. Então a gente toda a narrativa nossa está fazendo por aqui. É que isso está acontecendo agora, assim. Não queria entrar muito em detalhe, mas essa mudança de perspectiva, cara, como muda o jogo? Não, e com certeza isso deve e vai atingir os objetivos que vocês determinaram, mas também você vê, olha a relevância que esse projeto tem em relação à marca empregadora, employee branding, employee experience e muito mais. Não só aquilo que a gente fala, a cultura a gente percebe muitas vezes de dentro para fora. Muitas vezes não, quase sempre, né, de dentro para fora. Imagine essa pessoa que está tendo essa visibilidade, está contando sua história para mais de 100 mil, 40 mil pessoas, que é o público que você atinge, mas acredito que isso também vai transcender essas 40 mil pessoas, né? Vai para outros lugares também. Então, olha que legal o papel que você coloca esse profissional, a relevância que você dá para ele. E você imagina como vai despertar esse senso de propósito nele, essa conexão com a marca, com as pessoas, e não tem como o resultado, porque ela vai entregar 200%, 300% de forma muito natural, né? Então isso é muito legal. Quando você fala muitas narrativas de propósito e tudo mais, aí eu vejo o poder muito forte da comunicação, né? Quando a gente fala, uma pessoa, né, bem comunicada, engajada, produz 2 vezes mais. Essas contas que a gente tenta... Mas ok, é legal, funciona assim, mas como a gente consegue fazer isso na prática? Você está trazendo aqui situações muito claras, que exatamente pequenas ações, e não precisa ser tão complexas, pequenas ações de forma recorrente, constante, sabendo colocar a narrativa no seu lugar correto, ela vai ter um grande efeito e, obviamente, um grande resultado, né? Perfeito. Sim, e acho que até uma oportunidade que a gente tem aqui com essa conversa com o Pedro de ele também trazer, né, de como preparar esses colaboradores, as pessoas, né, de comunicação, melhor dizendo, para atuar de uma forma protagonista quando a gente está falando de mudança, sabe? Aí eu acho que você é a melhor pessoa dessa mesa aqui para falar, né? Muito legal aqui da gente trazer, importante a gente trazer de como preparar um time, né? Aí uma conversa com liderança mesmo, como preparar um time para que esse time seja protagonista em movimentos de mudança aí. Cara, e aí você tocou num ponto que é difícil ao mesmo tempo, porque você está lidando com várias pessoas, né? Pessoas diferentes, cada um dentro da sua individualidade ali, mas que é fundamental para esse processo de evolução da área de comunicação, para se posicionar estrategicamente. Cara, a gente fez um processo muito de amadurecimento desse time, assim. Primeiro de identificar as habilidades de cada um deles. E feito isso, identificar quais eram os que tinham potencial para permanecer na área, assim. A gente teve conversas duras, assim, né? E gestão é um pouco disso, assim, né? Tem que fazer a não tem como fugir do bad guy. Você precisa fazer. Mas sempre no processo muito de desenvolver, assim, entender o propósito da pessoa e ter conversas muito francas, assim, qual que é o seu propósito? Meu propósito é tal. Putz, talvez esse não se conecte com aquilo que a gente queira. Tudo bem, a gente vai te ajudar nesse processo também. Então, muitas pessoas que estavam na área que entendiam que, putz, para esse novo movimento eu não quero estar. A gente ajudou ela
Seja para fora do banco a se reposicionar, seja dentro do banco se reposicionar dentro de uma outra atividade. E fomos trazendo pessoas que davam mais match. E aí essa composição de personas do time também tem que dar, né? Tem que ser complementar. Sim. Então a gente fez esse processo nos últimos 2 anos, a gente veio remontando o time, assim. E hoje eu brinco com eles, mas é uma coisa muito séria. Eu acho que eu nunca tive um time tão de alta performance como eu tenho hoje, assim, com capacidade técnica e capacidade de se posicionar perante os nossos demandantes, né? E aí é onde pega muito. Porque demandante, como a gente já falou, vem com a receita pronta, ó, faz aí, ó, meu produto é mais importante, comunica aí, ó, preciso atingir tal objetivo, faz aí. E a conversa que a gente fez não dá pra gente ser pastelaria e publicar e comunicar tudo que tem, porque até o nosso público-alvo tem uma capacidade de absorção de conteúdo. Total. E a gente tá vivendo ainda numa época, né? Com uma vida que Foxificação total, né? o que mais tem é ladrão de foco, né? Exato. E aí você tá competindo com rede social, Tudo, cara. né? E aí o cara tendo acesso, né, ao celular, cara, você tá competindo com tudo, né? Então, como tornar uma narrativa ainda mais interessante do que a pessoa que tá mandando uma receita, fazendo um videozinho do Instagram, assim, sabe? Tô competindo com o grupo da família no WhatsApp, com o cara que tá atendendo o cliente, e é o foco dele da atividade, garantir o bom atendimento do cliente, vender o melhor produto de acordo com a necessidade do cara, com o gestor dele que tá dando um direcionamento, enfim, com os colegas, é uma conversa muito complexa ali. Então, eu preciso ser esse guardião daquilo que é relevante ele consumir. Total. E aí, como que eu garanto a relevância disso? Me conectando ao time de estratégia. Então, hoje a gente tem agendas rotineiras, assim, com o time de estratégia falando assim, o que é prioritário para o negócio? É A, B e C. Todas as minhas demandas que chegam, eu só priorizo A, B e C. Lógico que é um 80-20. Sim. 80% eu vou falar de priorizações ali, daquilo que a gente já combinou com o time de estratégia, e tudo que chegar eu vou publicar nessa linha. Construo as narrativas em cima disso. E tem os 20% que, putz, eu preciso passar, porque são informações mais corriqueiras. Sim, que tá no dia a dia, né? Que eu despenda menos energia para fazer. Talvez eu faça um pastelzinho um pouco mais rapidinho aqui, beleza? Mas, cara, eu vou focar aqui. Aqui onde eu vou gastar toda a minha massa encefálica aqui para garantir que aqui eu vou entregar uma narrativa apropriada. E aí, cara, você começa a se posicionar diferente. Sim. Porque você tem o respaldo da estratégia. Ah, mas o meu produto... Cara, mas não está priorizado pro negócio neste mês. Volta mês que vem, a gente fala aqui com o produto pra gente tentar resolver isso. Mas agora não vai entrar. E aí, nesse posicionamento, e o time começar a dizer não, que é uma tarefa muito difícil. Eu ia chegar... que não precisar mais de mim para dizer não, assim, sabe? Porque antes era o líder lá, ó, precisa dar carteirada aí, você precisa entrar para dizer não. Hoje o meu time tem total autonomia para dizer não. E como é que é esse processo, Pedro? Porque isso é uma das coisas mais difíceis que a gente percebe nas empresas, o dizer o não. E não é falar o não pelo não. Tá? Exato, porque geralmente você compra, vamos chamar assim, não é inimigos dentro da empresa, mas você começa a gerar um ambiente talvez não tão positivo, o não pelo não. Você tem que trazer um não juntamente com o porquê daquilo. Olha, a estratégia é essa. E você deixou muito claro, você já tem essa visão muito clara. A estratégia, conectar a reunião lá periódica, semanal, mensal, enfim. Ou seja, não por quê? Porque a estratégia é essa, essa, essa. Mas até chegar nesse nível, acredito que tenha tido um preparo do time, até vocês serem percebidos como uma área estratégica. Porque assim, hoje eu vejo, no cenário que a gente olha nas empresas, vocês estão numa linha acima, em termos de maturidade de negócio, de área e relevância. Muitas áreas, elas estão num nível abaixo, onde o não é muito difícil. A quantidade de informações que chega tem que fazer e ele está sobrecarregado em relação àquilo, né? A área né? atua como fornecedora, né? Total. Se coloca como fornecedora. Que dica você daria para esse pessoal que está nesse momento que o não é quase inevitável? Você não tem como fugir dele, você vai falar, não, mas tem que fazer. Eu acho que eu iria até complementando. Existem líderes de equipes muito pequenas, né? Comunicação, às vezes a empresa tem lá 15, 20 mil colaboradores, tem tipo 2 pessoas. Comunicação uma equipe. E exatamente. até para complementar isso, né, a pergunta do Ali aqui é como lidar com uma liderança, falar com esse líder, né, cara, o que você tem que fazer para você conseguir também equilibrar essas demandas do dia a dia, porque se esse cara ele tem uma pessoa só no time, ele pode ter uma agência, mas ele também está muito no operacional, né, então, Sim. e acredito que essa é uma dor dessas pessoas que elas não sabem nem como
começar, ou até sabe, mas não consegue agir. Então, assim, acho que é aqui que a gente pode falar com eles e trazer alguns exemplos, abrir um pouco, né? O objetivo é abrir um pouco a mentalidade deles ali, né, em relação a isso. Cara, é a pergunta de $1 milhão, né? De experiências, assim, independente se é Itaú ou outra empresa que eu passei, assim, o fator para mim que mudou o jogo foi quando eu consegui me colocar, questionar ali os pontos, no sentido de trazer perguntas, sem dizer não ainda no primeiro momento. Mas tipo, quero fazer tal coisa. Qual que é o seu objetivo? Qual o OKR aqui que você vai fazer para medir essa sua ação? Tem cara que dá umas gaguejadas quando você pergunta isso. Quando ele dá uma gaguejada... Uns tá sendo generoso, né? Isso aí eu diria que 95%, né? Ele dá umas gaguejadas. Na hora que ele dá a gaguejada, você, cara... já pega ali, né? Putz, talvez você não quer voltar para casa, faz mais dá uma volta no parafuso, depois você volta para bater um papo com a gente. Tem que fazer isso. Mas para fazer isso, você precisa de um bom sponsor atrás de você. Exatamente. Você sozinho nessa batalha, você vai morrer tranquilamente. Ou seja, você vai ser atropelado pelas demandas, vai ser atropelado pelo faz aí. Você precisa se conectar. Você precisa ter alguém que te respalde, ou pessoas que te respaldem. Isso vai acontecer porque vai ter um sponsor que acredita de fato naquilo, porque você já teve a sorte de ter esse cara aculturado. Ou vai ser porque você começa, dentro do seu processo comunicacional, a gerar valor para algumas pessoas, para algumas áreas que são chave. E vão percebendo valor no que você está fazendo, né? E na hora que você traz essas pessoas para o seu lado, fica muito mais fácil de você chegar para outras e falar assim, cara, deixa eu te mostrar um exemplo aqui do que eu fiz. Olha, fulano de tal me trouxe tal, me deu OKRs muito claros, um objetivo muito claro que precisava ser alcançado. Olha o que a gente fez. Eu não tenho essas informações de você, cara. Puta, vamos trabalhar juntos? E aí você começa. Eu sei que eu tô falando de um espaço muito privilegiado, porque eu tenho uma equipe... Hoje eu faço parte de uma equipe muito grande, assim, né, de comunicação, que normalmente não tem nas empresas. Mas este fato de construir uma conexão com alguns parceiros e ter esse respaldo da liderança, dos seus pares ali, garante mais autonomia. E é um começo. E assim, eu tô no banco há 7 anos e meio. Sim. Se eu contar os meus primeiros 4 pré-pandêmicos ali, antes de 2020... Com certeza, não era o que é hoje, né? Comi muita grama ali, engoli muito sapo sozinho. E tá tudo bem. Faz parte do processo. Exato. Como é que você faz disso? Como você se reinventa a partir disso? A questão E aí é uma construção. mentalidade, né? É uma construção. A gente fala muito lá na Clima que é uma mentalidade da área de comunicação, né? De, cara, você quer sair do operacional, você quer ir para um caminho mais estratégico. Tem muita gente que vai para uma narrativa de que, mas a minha liderança não deixa. Mas o meu líder não facilita. A terceirização de responsabilidade é complicada. E isso é muito comum na área de comunicação. E eu já vivenciei isso muitas vezes, assim. Às vezes eu me vivencio até hoje, assim. Você olha e você fala, putz, cara, não dá. Não dá. Peraí. Vai dormir. Eu sempre falo assim, dorme. No dia seguinte sempre vem minimamente uma boa resposta. Diferente, pelo menos, daquilo que você pensou. E aí, a partir disso, você começa a trocar, a levar esse ponto, me ajuda, começa a criar conexões, começa a criar vínculos com outras pessoas que te ajudem nesse processo. Porque, de fato, sozinho você não vai conseguir ir muito longe. Eu gosto muito dessa provocação, a gente fala muito, acho assim, a gente tem que questionar. A gente tem que fazer as coisas sabendo para aonde a gente quer chegar, ou aonde a gente pretende chegar em termos de resultado, em termos de ação. E talvez você faça essas perguntas para as áreas, né? Se eu falar o não é complicado. Mas você não falou não. Você deu uma oportunidade para aquela pessoa em melhorar. Porque você trouxe exemplo. Você pegou na prática. Olha o que eu fiz ali com o Joãozinho, por exemplo. Ó, ele trouxe isso, o OKR, tarará. Olha o projeto que a gente fez, que sensacional. Com as informações que você está me trazendo, ou seja, um briefing raso, com pouca informação, falta de clareza, você não sabe onde você quer chegar. Como é que eu vou gerar um processo ou um resultado bacana? É difícil. Ou seja, se eu fosse esse profissional que escutei isso de você agora, eu viraria as costas e ia embora extremamente grato. Pô, olha que o Pedro está me falando. Eu tenho que melhorar nisso. E talvez eu até tinha que falar, Pedro, vamos almoçar junto? Eu queria conversar um pouquinho. Como que ele fez isso aqui? Que tipo de pergunta eu tenho que pensar para a gente poder evoluir? Então, eu vejo muito no nosso cenário de comunicação, muitas vezes, primeiro, as pessoas, elas não perguntam.
Escutam, elas estão ouvindo, elas estão escutando. Mas será que de fato elas estão entendendo o que precisa ser feito? E outro ponto, o não questionar nos traz o que sempre? Soluções rasas ou encaixotadas. Ou seja, eu fiz aqui, eu fiz, ou seja, Ctrl-C, Ctrl-V. Comunicação não é Ctrl-C, Ctrl-V. Comunicação é personalização de narrativas. Né? E isso a gente percebe muito, né, Rafa? Muito, e a gente faz muito webinar também, cara, e às vezes vem algumas perguntas, a gente tá conversando, assim, uma coisa, tipo, falando de cultura, como a gente tá com um papo aqui, aí vem uma pergunta, mas o que vocês acham de fazer uma comunicação de cultura com um mascote? Aí você fica tipo, pô, cara, eu me sinto frustrado, não, porque assim, cara, a gente não conseguiu chegar lá, sabe? Eu cobro da gente, falo, cara, não atingimos o objetivo porque a pessoa não entendeu que isso aqui, cara, que esse tema, que essa ação, cara, isso daí é o fim, é a ponta do iceberg, cara, é uma das últimas decisões. Comigo, né? Como deixa comigo? Me fala o que você quer. Deixa comigo. Acho que é isso que a gente tá falando, é a mudança de postura de comunicação, mudança de postura da liderança. Você quer estar num local de estratégia, cara, provoque conversas de estratégia e se envolva, seja interessado, cara. Primeiro ponto, seja interessado para depois você ter uma área interessante. Tem dois pontos. Você falou agora, me deram 2 insights, assim, que eu falo direto. A gente sempre conversa sobre isso. Para eu poder questionar, eu tenho que conhecer o negócio. Sim, premissa básica, né? Então não adianta eu chegar falando por quê, se eu não sei por que eu tô perguntando por quê. Exato. Eu tenho que conhecer, eu tenho que saber do que eu tô falando, né? Então o cara vai me questionar, vai trazer um pastel dele lá, eu tenho que saber, eu tenho que entender do negócio dele e fazer as perguntas certas. Por isso que um time capacitado tecnicamente é fundamental. E isso o time tá empoderado hoje. E eu brinco, quando esses caras vêm pedir, normalmente eu sempre começo sacaneando, assim, no sentido de, cara, quando você vai no médico, você já chega pedindo a aspirina que você precisa ou você conta os seus sintomas? Quais são as dores que você tem? Se você tem febre, ótima analogia. Cara, é a mesma coisa. Me fala qual é a sua dor, né? Me fala qual é a sua necessidade, o que você está almejando, qual é o seu objetivo. Que aí eu, como médico da comunicação, vou te ofertar a melhor solução. Eu não vou te dar a dose que vai te matar, mas também não vou te dar a dose que você vai continuar com o sintoma. Vou te dar a dose certa. E isso está na minha capacidade técnica. Sim. Por isso, de novo, se você não tem capacidade técnica, se você não entende o negócio, por mais que você questione, não vai ser efetivo. E normalmente essa dose aí pode ser contra o que a pessoa já acha, né? Exato. E aí tem esse embate, mas assim, cara, não, peraí, deixa pra comunicação. Né? A comunicação tem responsabilidade, né? Eles sabem tecnicamente mais sobre isso, né? Exato. E aí muda o jogo. É aí que tá, amor. Na hora que você mostra conhecimento técnico e de negócio, as conversas começam a fazer mais sentido e a pessoa começa a te respeitar. No primeiro momento ela vai tentar empurrar, na segunda ela tenta empurrar de novo, na terceira ele já vem ressabiado. Ele já deixei mais preparado para essa conversa, porque os caras lá estão manjando mais do que eu do meu negócio. Isso já aconteceu lá. Exato. E conhecimento técnico e do negócio e uma postura, né, acho mais consultiva, uma postura mais, né, não apagada de ouvir e aceitar tudo, mas questionar, uma postura questionadora. Eu acho que aí pra mim é um elemento, é a pimenta que falta pra, sabe? Uma vez eu tava nessa, assim, eu fui pegar feedbacks, porque eu tava nesse processo de evolução do time, a gente como área se posicionando, e a gente ainda não tava conseguindo alcançar essa percepção. E aí eu fui bater um papo com uns pares, assim, cara, como você percebe a minha área? O que você acha que a gente tem de oportunidade, né? E esse processo de feedback é fundamental demais, assim, pra você poder se retroalimentar e trabalhar no gap que vai fazer sentido pro demandante, pro parceiro que você precisa atender. E aí, numa dessas conversas, um cara virou e falou assim pra mim, cara, sabe o que eu sinto falta? Do seu time colocar o meu na parede. O meu time não se sente incomodado com as perguntas que vocês fazem. Cara, naquele dia, tipo, de tudo que ele me falou, fez tudo muito sentido. Mas essa frase, eu levei pro travesseiro e falei assim, caraca, é isso. Eu não tô sabendo fazer as melhores perguntas. Eu não conheço o negócio dele. E, cara, a gente fez um mergulho lá. Eu vivi na casa do cara, entendendo a área dele, entendendo cada processo. Hoje eu viro pra ele e falo assim, tô botando seu time na parede, ele não tá respondendo. Virou o jogo. Virou o jogo, Mas é isso. E aí, a gente fala muito na camaradagem, porque a gente é muito brother mesmo. Mas é isso, cara. Tipo, ele me deu o estalo que faltava. Meu time não conhecia o negócio dele. E eu não tava incomodando o time dele. Por isso que eles queriam fazer do jeito deles. Cara, não.
Entende meu negócio, né? Um pedido de ajuda que ele fez. Cara, mas olha só que... Entende meu negócio que você vai fazer a coisa acontecer. E lá na Clima a gente fala muito de, cara, o cliente que mais reclama é esse cara que vai abrir o teu olho. É esse cara que faz você aprender. Porque o cliente que tá feliz, cara, tá feliz. E aí põe a gente numa zona de conforto e vira um ongoing eterno. Mas, cara, o cliente que reclama, esse cara a gente tem que dar uma atenção pra nossa operação. A gente tem que ouvir e realmente entender essa operação, né? Então, você viu que a gente tava antes aqui da gravação, eu te perguntei um feedback, você viu os outros episódios, Sim. né? Falei, cara, me dá um feedback real, cara. Eu quero, tipo, ouvir problema, entendeu? Eu não quero, tipo, beleza, tá bom. Ótimo, tá bom, legal, mas o que dá pra evoluir? O que dá pra gente melhorar? Eu acho que se não vem esse feedback de uma forma natural, né? Porque às vezes a pessoa, né, quer falar bem só e realmente pode estar tudo bem pra ela, mas, cara, o que você acha? A gente cresce no desafio, a gente não cresce no mar calmo, né? Voltamos ao começo da conversa, Voltamos. né? Se você sair da zona de conforto, é onde você vai crescer, onde você se desenvolve. Eu acredito né? muito nisso, né? A zona de crescimento é a zona de desconforto. Claro, você precisa fazer um equilíbrio aqui de voltar para a zona de conforto. Porque se você só fica na zona de desconforto, até falando de psicologia aqui, cara, chega uma hora que você vai para uma zona que é o caos, cara. Exato. E aí, para voltar, cara, aí às vezes nem volta, né? E quando volta, E aí volta todo você perde. destruído. Então né? realmente você ter um equilíbrio de, cara, você cresce na zona de desconforto, mas você precisa voltar para essa zona de conforto, né? Tem momentos de, cara, ver aquela série, fazer aquele hobby, fazer alguma coisa que te traz de volta, né? E claro, é um desafio para o mundo que a gente está vivendo aí, né? Bom, voltando pro início da conversa, já temos aqui mais de 1 hora de episódio. Já tá? Mais do que isso? Mais do que isso. Rapaz. Pô, a conversa tá tão boa assim. Dava tranquilamente mais. Isso é porque eu tenho uma tempo. cerveja, senão ia mais longe. Hein? Olha, deveria, de repente, Só que a gente fala pra ter uma dica pra próxima, né? Olha lá o feedback, viu? Olha lá, é importante. Agora é só a gente entender qual marca, né? Mas assim, antes da gente Se fechar... quiserem patrocinar e também marcas, por que não, né? Por que não, né? Por que A gente não? pode angariar isso, né? Não é esse o nosso objetivo, mas... Max. Né? Mas eu queria até a gente aproveitar, antes de repente a gente fechar essa nossa conversa, Pedro, é assim, comunicação está atrelada muito ao negócio, olhando para o âmbito do Itaú, que você comentou claramente, né? Provavelmente toda essa parte de estratégia, a parte do negócio, ela gera muito dados, input necessários para você acompanhar, Excelente medir. ponto. Como é que você faz essa convergência entre a comunicação, negócio e dados, de fato, para poder te dar um norte para onde caminhar, né? Tanto você quanto a tua equipe. Você comentou uma equipe grande, né? Então, como que você trabalha com essas três grandes nuances aí de um negócio rentável, um negócio impressionante que é o Itaú, né? Perfeito. É até legal essa pergunta aí, acho que é um ponto fundamental e hoje não daria para fazer comunicação sem isso, assim, né? Todos os nossos canais hoje são 100% metrificáveis. Legal. Então, tudo que eu faço, eu sei. Que hora que a pessoa entrou, quanto tempo ficou na página, quanto consumiu do vídeo, quem entrou, que horas entrou. Então, a gente tem todos os dados que nos entregam. Entregam valor numa visão comunicação, né? São os dados ali de engajamento que todo mundo, em teoria, tem. E acho que esses são meio que o nosso feijão com arroz da comunicação. São métricas que dão um caminho, né? Mas não são resultantes. Exato. Isso é mais para mim do que para falar isso tudo vira case, né? Depois, né? Tem muito case de chega só nesse nível, né? Exato. O resultado foi esse, audiência X. Não, mas beleza. E daí, Qual né? é O que X? você fez O com que eu isso? faço com isso? Aonde que eu levo isso aí, né? Teve 1000 likes. Poxa, que legal. E? Legal. E aí, Até né? a gente brinca, né? Muitas vezes é métrica de vaidade, né? Exato. Mas assim, Bem isso. dá pra descer mais. Precisa descer mais, né? Exato. E eu acho que endomarketing talvez tenha uma dificuldade maior de você correlacionar dados, né? De tô entregando resultado para o negócio. Não é Vai tão ter- palpável assim, né? Exato. E normal, acho que pela natureza do endomarketing, né? Da comunicação interna. Mas, por exemplo, a minha área de negócios fica um pouco mais fácil porque eu estou trabalhando com time comercial. Ou seja, dados na veia. É isso. Então eu sei que o cara que consome gera tanto de resultado. Aham. O cara que não consome não gera tanto de resultado, assim. Então, esse processo me ajuda muito. E está muito conectado às áreas de incentivo, às outras áreas ali que são as donas dos outros indicadores de negócio. Eu faço essas correlações e levo para essas conversas com meus parceiros. Então, isso é muito legal, assim, e é um orgulho muito para a gente como área, a evolução das conversas que a gente vem fazendo. Antes eu ia lá e mostrava, olha, a campanha foi assim, fiz um podcast, fiz um vídeo, fiz alguma coisa assada. Hoje eu não levo mais exatamente o que eu fiz. Isso eu também levo. Mas eu falo assim, cara, o nosso objetivo era atingir o OKR X.
com a campanha que a gente fez, assim, assado, chegamos a esse patamar e fizemos tal coisas adicionais, assim, sabe? Então, eu vou numa conversa de negócio. Sim. Tem gráfico agora. Agora eu levo, de fato, o quanto que eu agreguei de valor pro negócio do meu parceiro. E, cara, isso muda o jogo. Cara, E aí te isso é posiciona muito ainda legal. mais estrategicamente do que, olha, Total. o e-mail marketing foi verde ou amarelo, né? Enfim, whatever. Teve uma taxa de abertura de 30% É, a mais. exato. E isso significa o quê pro meu negócio? Não sei, mas olha, quem abriu, os 30% que abriram, coincidentemente, venderam mais. É. Opa! Tem um fator para além da abertura Começa a colocar pulga atrás da orelha, né? Eu quero falar, opa, então, peraí, que parece que isso que você tá fazendo aí gera dá um empurrãozinho lá na frente. Pô, parece que sim, né? Então vamos trabalhar melhor? Vamos fazer com que essa taxa de abertura de Tem e-mails... mais intencionalidade agora pra alguma Exato. coisa, estudar, aprofundar. Então você começa a inverter a ordem da conversa, né? É. Você deixa de discutir o formato, como, e você passa a discutir o quê. O que a gente quer atingir? Uhum. Né? O como eu te digo como porque eu tenho essa habilidade técnica. Sim. Então hoje eu estou imerso nisso, hoje eu estou muito em parceria com essas áreas. Inclusive a gente tem uma frente dentro da Aberj hoje, um comitê de mensuração de resultado em comunicação que eu faço parte. Eu já estou nesse comitê faz 3 anos, assim, então anualmente a gente vem se reunindo, um grupo de empresas bem legais, assim, e a gente vem trocando, porque ainda é um processo muito novo para a gente como comunicação, fugir Sim. desses indicadores de vaidade, né? Esses indicadores só dizem pra gente mesmo. Então, correlacionar com o negócio, a gente fala desses desafios de endomarketing, de comunicação de negócio, de comunicação externa mesmo, para além da medição Sim. de páginas em jornal, de mídia online, a gente, como grupo de trabalho ali, vem se ajudando muito e a Sim. Aberj vem sendo fundamental nesse processo pra gente, pra gente, como área, alavancar de fato e ter conversas mais consistentes dentro de casa, assim. Então, cara, condição sine qua non pra gente viver nos tempos atuais, assim. Não, e acho que esse que você trouxe ali, a questão dos dados de vaidade, vamos chamar assim, né? Acho que todos têm. Porque hoje qualquer SaaS, qualquer ferramenta você consegue conectar, você gera isso. Mas eu acho que o poder de passar essa barreira não é na ferramenta, e sim do profissional. Então, se muitos, porque eu não sei, eu tenho tudo, recurso todos têm para ter essa função. Agora, por que você não passa? Porque é ferramenta. Não é ferramenta. É você, profissional, que precisa entender do dado e saber como aprofundar um pouco mais. Porque o que é isso? É correlacionar. Igual você trouxe aqui. Esse dado ali, aqueles 30% que assistiram isso, eles geram mais tanto de resultado. Porque já está indo para o resultado deles. Já está conectando outras verticais que são importantes para justificar. E você consegue mostrar por A mais B que aqueles 30 geram resultado devido a isso, isso e isso. Ou seja, se eu pegar essa mesma fórmula e tentar multiplicar para mais 10, 15, 20%, será que eles vão performar tão bem quanto? Não sei. Mas vamos fazer e acompanhar. E você vê, peraí, performou, tá indo. E nisso vai te dando mais musculatura, mais conhecimento. E cada vez mais, eu até chamo que é aquela bola de neve positiva. Né? Vai querendo cair naquela bola de neve, vai te crescendo, você vai ganhando cada vez mais corpo, ou seja, a tua cadeira numa posição de C-level dentro de uma empresa, como sendo uma área consultiva, estratégica, está cada vez mais presente. Então isso é muito legal. Né? Isso. E é o que você falou, é o profissional. Na hora que você Total. conhece o negócio, na hora que você consegue correlacionar dados, na hora que você tem uma leitura de analytics ali, transformar dado em informação, acho que esse é o principal ponto. Exato, resumiu tudo. Dados e informação. E não é trivial mesmo. Eu tô no meu processo aqui, tô aprendendo, meu time tá aprendendo, a gente tá aprendendo juntos. Na Aberj a gente tá aprendendo juntos, assim. É um processo mesmo. Pra gente, como comunicação, não é tão trivial quanto os caras de ciências de dados, assim, né? Então, acho que esse é um processo evolutivo e a gente, como área, a gente, como instituição comunicação, precisa fomentar isso e fortalecer, a gente se fortalecer para conduzir essas conversas, sabe? Mas é isso aí, gente. Acho que, Rafa, alguma consideração final? Não, aquela pergunta. A pergunta de $1 milhão você já fez, né? Agora tem a outra também que você pode fazer. Tem que ser a outra? Dele. Aquela de tendências. Tem sempre de tendências? Assim. Sempre encerra assim. Será que temos tendência? Ou é aquelas tendências de 4, 5 anos que nunca mudam? Né? Pior que às vezes acontece isso, a gente olha assim, mas... Um relatório aí, né? Mas me diga uma coisa assim, Pedro, tô falando um pouco pra gente fechar a última perguntinha aqui. Sobre tendências, né? Como que você enxerga, né?
qual que é a tendência para o processo de comunicação, cultura? O que você vê? É mais uma parte de tecnologia? A IA vai mudar tudo? Não vai? É mais a percepção? O profissional precisa gerar esse impacto? O que você enxerga que vai ser assim, daqui para frente, algo que vai ser disruptivo para o nosso mercado? Cara, é de $1,5 milhão, Essa é o mesmo, Cara, eu acho que tecnologia é commodity, sinceramente, assim. IA todo mundo vai usar. Todo mundo vai aprender, todo mundo vai ter o seu prompt ali, vai atuar. E se você não tiver, você vai estar atrasado. No rolê. Então, tecnologia é commodity. O que muda é o profissional, na minha percepção. E quanto mais preparado esse cara estiver, e eu não estou querendo dizer que ele tem que ser generalista, ele tem que ser mais preparado. Uhum. Ele tem que entender de dados, ele tem que entender de tecnologia, de IA, enfim. Ele tem que entender de comunicação, ele tem que entender de pessoas. Ele tem que saber fazer essas conexões. Eu falo muito isso lá para o time. Quanto mais pontos você conecta, mais completo você é como profissional de comunicação. Então, a pessoa, para mim, o ser humaninho ali que faz a comunicação, ele é o diferencial. Ele é o capital de valor da organização. Então, quanto mais você preparado estiver, para além da academia, então se você tem que ter repertório, por exemplo, agora a gente está falando de experiência do colaborador. Cara, vai nas exposições que tem, frequenta cinema, frequenta teatro, começa a aumentar seu repertório de soluções, porque na hora que você tiver uma problemática para resolver dentro da organização, você conecta esses pontos e cria uma solução que às vezes nem vai ser tão inovadora, mas vai ser disruptiva para aquele seu cenário e vai atender aquele seu público-alvo. Então, ser este cara preparado e estar atento ao que está acontecendo te diferencia. Te faz ser o que vai mudar o jogo, literalmente. Então, acredito muito nisso, assim. O quanto que esse profissional, a tendência, respondendo objetivamente, a tendência é o ser humano. O quanto mais preparado ele tiver para isso, maior vai ser a entrega que ele se propõe a fazer. Se a minha pergunta foi de $1 milhão, $1,5 milhão, a tua é de 2, 3, porque olha, poucas vezes eu escutei um profissional de comunicação levar isso e assim, trazer a própria responsabilidade. A tendência é o profissional mais preparado, mais capacitado, mais analítico. A maioria a gente leva o quê? Soluções, sistemas, ferramentas, que concordo contigo, commodity. Agora, o que a gente faz com ela, por trás disso tudo, é o ser humano. E aí muda o jogo. Cara, sensacional, cara. Muito bom. Sensacional. Muito bom. Sim. Agora é a hora das redes sociais. Agora é a hora das nossas redes sociais. Então, pessoal, sigam a Clima nas redes sociais. Nosso @ tá aqui embaixo. Além desse podcast, a gente fala um pouco, né, da parte de comunicação, cultura, endomarketing, marca empregadora, e tem essa conversa sensacional que poderia durar até mais umas 2 horas tranquilamente. Tranquilamente. Mas temos também nossos webinars, que a gente fala um pouco mais com os nossos executivos, falando um pouco mais sobre a parte tática do dia a dia, tira dúvidas, esclarecimento. Conversas com clientes, pessoas do mercado, benchmarking, a gente está aí promovendo bastante conteúdo, aí produzindo bastante conteúdo. Exatamente. E qual que é o nosso objetivo, nosso humilde objetivo? É que a cada dia a gente consiga passar um pouco mais de informação para tornar o mercado mais preparado, o mercado de comunicação colocando em outro patamar, assim como a gente falou com o Pedro, né? Olha o quão relevante ele já está dentro da área, né, ali no Itaú, qual o valor que ele entrega para os seus clientes internos e para o negócio. É isso que a gente quer, é isso que a gente quer buscar na questão de comunicação, porque é uma área extremamente relevante e depende de mim, do Rafa, do Pedro, de você. Então vamos lá, gente. Nosso objetivo é esse e devagarzinho a gente vai costurando, semeando isso e vamos chegar no nosso objetivo em pouco tempo não, né, Rafa? Mas acho que o objetivo nunca chega. Olhar sempre uma... Exatamente. Não vai chegar, mas é sair do status quo, né? Sair do status quo, se provocar, se cutucar toda hora. Mas é isso. Rafa, toca aqui. Pedro. Pedrão, obrigado, cara. Valeu, gente. Obrigado pelo teu tempo, tá? Obrigado nessas boas horas de conversa aqui. Para mim foi muito rico, pro Rafa foi muito rico, acredito, pro pessoal que tá nos assistindo também. E além disso, também vamos colocar aqui as suas redes sociais, Pedro. Por favor. O pessoal também quer conhecer, quer se conectar também. Eu acho que aqui conversas ricas, assim como a gente teve aqui, com certeza elas podem acontecer offline de maneira bem prazerosas também. Total. Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi uma honra ter conversado com vocês assim.
Acho que é isso. A gente, como área, tem que se fortalecer, como profissionais, a gente tem que se fortalecer. Então, eu estou super disponível para essas conversas. Acho que só assim a gente vai, de fato, mostrar o quanto que a comunicação é estratégica. Não, com certeza. Obrigado pelo espaço. Com certeza. Nós te agradecemos aí pela aula que você deu pra gente hoje. Foi um grande prazer. Tá bom? Pessoal, então chegamos ao fim de mais um podcast Cultura Criativa. Né? Estamos super felizes com as conversas. Em breve a gente vem com mais um super convidado aí. Tá bom? Valeu, gente. Um abração, pessoal. Até mais. Tchau. Valeu.